Olá pessoal, estamos aqui de volta para esse nosso terceiro encontro, né? Esse bate-papo bacana de remoção e instalação de motores. Esse evento de hoje é o terceiro e último dessa série do assunto de videoaula sobre remoção e instalação de motores. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: um certo truque de aplicação para medir o grau de atenção que nós estamos. Eu faço uma simples pergunta para vocês. Na videoaula anterior, número 2, vocês observaram alguma coisa diferente no decorrer dos slides? Esse tipo de atenção que nós temos que ter aos detalhes, fazer aquele mental, acompanhar os procedimentos, ler o manual, pensar, né, ajuda a gente a observar discrepâncias, coisas que não deveriam ser exatamente daquela forma. Na verdade, isso é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, porque quando nós entramos numa rotina, nós temos uma tendência de olhar sem ver. Não é verdade? Pois bem, a pegadinha é a seguinte. Na aula anterior, né, que era a nossa segunda aula, em vez de GMP, está escrito aviônicos. Em vez de remoção e instalação de motores, está escrito o quê? Instrumentos. Né? Quem percebeu isso? Parabéns. Quem não percebeu isso? Também não está mal. Por quê? Porque a hora de nós corrigirmos nossa forma de pensar, de assistir, de prestar atenção nas coisas, é agora. Nós somos seres em evolução, estamos estudando, correto? Então, esse tipo de truque, na verdade, se faz presente para que a gente possa se situar. Poxa, legal, já estou aprendendo, fazendo tudo certinho, sei o quê. Aquele estalo, policiem-se, nós temos que nos policiar, estar atento aos detalhes. A rotina, ela é boa porque você criou um automatismo, você criou uma forma de trabalhar na qual você já se sente mais seguro e mais à vontade. Mas é nesse instante que você tem que começar a se policiar, olhar, rever as coisas com cuidado. É para isso que existe um checklist. E é por isso também que, infelizmente, pilotos com mais de 15 mil horas, 20 mil horas de voo acabam por sofrer acidentes aeronáuticos, porque aquilo está tão dentro da rotina dele, ele nem percebe aquela coisa, isso é assim mesmo, essa luzinha está piscando, mas ela sempre pisca, deixa ela assim mesmo. Aí naquele dia ela sempre piscou, mas realmente estava piscando porque estava com problema e o piloto não presta atenção nisso. Então, pessoal, está aqui dada a dica, preste atenção, sempre que iniciarem o serviço, vejam se está tudo dentro dos conformes. Por quê? Você pode ser traído pela sua própria visão, pela sua própria consciência situacional. Você se coloca numa situação e você busca resolver os problemas a partir daquela situação. Atento aos detalhes. Vou ler o manual de novo, porque senão eu acabo me esquecendo de alguma coisa. Parabéns para você que enxergou, parabéns a você que não enxergou, que aprendeu, está aprendendo com o tempo, tá? Beleza? Então, vamos continuar nosso bate-papo. Brincadeiras à parte, me desculpe, tá? Acontece. Vimos remoção e instalação de motores e preservação. Vamos ver alguma coisa sobre preservação de estocagem. Nesse nosso terceiro evento, nós vamos entrar um pouquinho mais na apostila, mostrar algumas coisinhas, tá? Do que trata de remoção. Quando remover o motor pode ser removido quando tiver pancada, né, de hélice ou travamento definitivo, né, brusco, são ocasiões. Extensão excedida da vida do motor é uma das razões também, no sentido de chegou a data de revisão. Lembre-se que no motor convencional nós temos um orímetro ali embaixo do contagiros, né, normalmente tem, para ver quantas horas. O motor funciona por horas, né? Tantas horas de operação eu faço tal revisão, tantas horas de operação eu faço outra revisão. E existem revisões que você não faz com o motor encaixado no avião. Você tem que sacar o motor e mandar para uma oficina de motores fazer um overhaul nele, certo? Ou então parada brusca, isso aqui da direita é um exemplo, né? Não quer dizer que esse motor aqui tenha estragado, tá? Mas essa parada brusca faz com que você saque o motor, desmonte ele e veja se não houve um contra-esforço naquele motor no sentido de entortar a biela,
entortar vareta de válvula, de acionamento de válvula, a própria válvula, né? Se não riscou o cilindro, tranquilo? Isso aqui é uma parada súbita, isso aqui é uma redução na rotação. Isso aqui, às vezes, posso considerar que esse avião aqui pilonou? Posso. Pode ter travado? Pode. Mas, às vezes, o camarada está taxiando, né? E aí ele não vê um toco de árvore, porque esse avião, por exemplo, o cara não vê, se não taxiar direito, ele não vê um toco de árvore, uma coisa assim, uma pedra. Chegou lá e triscou a pedra, aí pá, deu aquela pancada. Aquilo é uma súbita redução na rotação. Tem que olhar se não afetou o motor, tá? Então, viu que a hélice está afetada, já sabe que pode ter afetado o motor, perfeito? Se encontrarmos partículas de óleo no motor, metálicas no óleo do motor, o que isso pode significar? Que o motor foi esmerilhado por dentro. Então, os bujões dos motores convencionais, eles têm tipo um ímã, né? Esse ímã atrai as partículas metálicas. Então, se eu for olhar lá, drenar o óleo, e for olhar que tem partículas metálicas ali, né? Já é um indício de que alguma coisa foi rompida, foi consumido dentro do motor, né? Presença de partículas metálicas nos visores de óleo, bujões e tampas magnéticas do kart são geralmente uma indicação de falha parcial do motor. Por que falha parcial? Ora, por exemplo, se meu motor tem 4 cilindros, ele continuou funcionando, mas largou umas lascas de metal dessas, significa que um dos cilindros pode ter estragado e os outros não. Não é verdade? Tranquilo? Partículas metálicas no óleo. Quer dizer, tem a partícula metálica nos bujões, né, nas tampas, e tem no próprio óleo. Olha o estado desse óleo aqui, né? Isso é uma graxa que está aparecendo uma gelatina. Acontece isso? Acontece. O óleo começa a circular dentro do motor, absorvendo temperatura, mudando as suas características ao longo do tempo, de viscosidade, né? Por isso que ele tem que ser substituído de tempo em tempo. E ele também vai trazendo sujidades para dentro dele, né? Se você não trocar o óleo, esse óleo vai ficar, por isso que se diz, esse óleo vai ficar imundo e vai adquirir características de graxa, né? Porque ele deixa de ser líquido, passa a ser pastoso, né? Partículas metálicas encontradas no óleo ou no sistema de lubrificação, na goma que se firma no fundo do cárter e de outras partes baixas, podem ter sido geradas por falha anterior. Quer dizer, alguma coisa pode ter acontecido, você não viu, não saiu partícula metálica, mas enfim, você vê que pela qualidade do material, alguma outra coisa está acontecendo naquele motor. Pô, troquei o óleo do motor, botei para funcionar e rapidamente ele escurece, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver. Outra coisa, partes baixas. Por quê? Tudo que é mais pesado desce, né? Pô, mas óleo, você tá voando. É sempre assim. O mais pesado sempre vai para o lado de fora da força centrífuga, o mais pesado sempre vai para o fundo, né? Tranquilo? Se houver uma operação instável do motor, pô, deu aquela triscada, eu não vi. Pô, deu aquela caidinha de rotação, escutei um barulho estranho, não percebi mudança de rotação do motor, acelera, diminuo, né? O motor está ok, eu decolo, o motor começa a vibrar. O que eu vou fazer? Pousar o mais rápido possível, né? Operação estável do motor. A operação estável pode ser percebida através de uma ou mais das características abaixo. Vibração excessiva, foi o que eu falei. Falha contínua ou intermitente das explosões, é onde eu falei aquela questão, às vezes, falha parcial, às vezes um cilindro está ruim, os outros 3 carregam ele, né? Aqui nós temos um motor de 6 cilindros, exemplo, 3 para o lado de cá e 3 para o lado de lá. Um desses cilindros começando a falhar, os outros 5 carregam ele. Carregam ele em que sentido? Ele está trabalhando mal, mas os outros continuam trabalhando normalmente. O motor vai girando, né? Vai trazer consequências quais? Pode haver alteração na viscosidade do óleo, alterações na temperatura do motor, né? Na temperatura do óleo, certo? Pode existir falha no funcionamento do motor, então tudo isso tem que ser avaliado, né? Parada do motor em voo, o motor chegou, estou voando lá tranquilamente, só vejo aquela hélice parada na minha frente. E agora? Travou o motor. Eu não encostei em pedra, eu não bati em urubu, e o motor estava funcionando normal, e de repente ele parou. Por quê? Não sei, né? Parou. Pode ser alimentação de combustível, vou tentar dar partida, ele vai girar de novo,
eu não consigo, eu estou abaixo altura não consigo dar partida, eu vou ficar tomando conta do motor? Não, eu vou procurar um lugar onde pousar o avião e aí depois resolver o meu problema, porque avião sem motor, que é para ter motor, ele acaba não voando mais, tem a razão de planeio, então tem o tempo certo de eu procurar um lugar para pousar, perfeito? Se eu estiver como mecânico fazendo um teste, opa, desliga tudo, vamos ver o que aconteceu, perfeito? Excessiva diminuição de potência, foi o que eu acabei de falar para vocês. Um cilindro tá ruim, os outros 5 carregam, né? Pô, o motor não está rendendo. O motor não está rendendo, alguma coisa está errada, né? Com certeza. Pousei o avião, fui lá, olhei, não consegui detectar, né, o problema, ou percebi o problema, vou lá, saco o motor para fazer estudo em bancada. Essas são as sequências, os passos que a gente tem que seguir, né? Primeiro eu testo o motor, vejo se tem algum problema extra. O que eu faço? O motor parou no ar, eu vou lá, olho a alimentação, olho a eletricidade, olho se tem fuligem no escapamento, né? Olho se tem vejo se tem algum cilindro que está com aparência diferente dos demais, e assim por diante. São pequenas coisas que eu vou fazendo para poder dizer, poxa, eu posso tirar essa pane porque foi de alimentação, posso tirar essa pane porque foi elétrica. As duas coisas estão funcionando, não sei o que é, já fiz de tudo, aquela clássica frase, né? E não resolveu, o que eu vou fazer? Vou ter que tirar aquele motor, levar para uma bancada e começar a pesquisar em cima da bancada. Comparando de novo com a sala de cirurgia, já tomou remédio, né? Já medicou, tomou todos os cuidados, não resolveu, vai ter que hospitalizar, tá ok? É uma comparação muito boa. Quando eu for tirar o motor, aquilo que eu falei para vocês, pô, é só chegar lá, sacar. Vocês viram nas aulas anteriores a respeito de preparação do ambiente, a questão da segurança, a questão do planejamento, né? A questão da organização, da equipe e assim por diante. Pronto, já resolvi isso tudo. Já tenho hangar, já tenho ferramental, já tenho equipe, está tudo conversado, está tudo planejado. Eu vou começar a sacar o motor, né? Para retirar ele, eu tenho que drenar os fluidos, né? Óleo e combustível, desconectar a parte elétrica, desconectar os controles do motor, que eu falei são as artes, né? Os cabos, os teleflex da vida, desconectar as linhas de combustível, as linhas de óleo e quaisquer outras conexões, tubulações, né? E içar o motor. Içar não significa puxar ele para cima, não é isso que eu estou dizendo. Içar significa colocar ele no apoio adequado para que você possa retirá-lo sem que ele caia do avião, por assim dizer. Então isso aqui, ó, é um bom checklist para vocês depois anotarem, né? Lembrarem, o que eu tenho que fazer quando for tirar o motor? Drenar o óleo, desligar a parte elétrica, desligar as hastes e cabos de comando, desligar as tubulações e as mangueiras, pronto, né? E aí eu amarro o motor e deixo ele pronto para ser retirado. Eu fiz esse gesto, amarrar o motor, no sentido de um motor convencional que eu isso por cima. Mas como vocês podem ver, para quem já pesquisou, existem várias formas de, como se diz, descer um motor, tá? Conexões, na hora de retirar as conexões, cuidado na hora de desplugar, né? Outra coisa, não se mexe no motor quente. Motor quente faz com que você trabalhe mal, né? Vai retirar o motor, deixa ele esfriar, deixa depois drenar o óleo, deixa o motor ficar numa temperatura correta, adequada para ser trabalhada, tá? Cuidado na hora de retirar os plugs para não forçar as tubulações, as conexões, tá? Tranquilo? Isolar as tubulações com bujões, perfeito? As conexões, os plugs lá, colocar uma capa de proteção, né? Então vocês podem ver aqui essa questão da remoção dos cabos de comando, das hastes, né? Tem as formas de soltar, né? Tem as formas de tirar a tensão para que você mexa nos comandos. Lembre-se sempre o seguinte, tudo aquilo que você retirar, na sequência, quando você for instalar, você vai ter que instalar na sequência contrária e fazer o oposto. Aquilo que for afrouxar, eu tenho que apertar depois. Aproveitem quando vocês estiverem afrouxando e soltando cabos para avaliar, né,
a quantidade de fio de roscas, de fios de rosca que já estão aqui, ó, antes de retirar, conta, né? Ah, são tantos, na hora de colocar vai ficar mais ou menos parecido. Vai ficar mais ou menos parecido? Sim. Para manter mais ou menos a mesma regulagem? Sim. Ah, mas pode dar alteração? Também pode dar alteração. Mas você tem uma base, você tem um início para fazer aquilo, né? Olhar o estado dos cabos de aço, né? Se está desgastado, se vai ter que ser trocado. Esse é o momento que eu falei para vocês estão tirando os itens, olha se tem que ser trocado ou não, tá? Se for soltar hastes de comando, olha a questão dos contrapinos. Ah, vou tirar o contrapino e joga no chão. Não, pega o contrapino e joga dentro de uma caixa uma bandeja dessas que você tem embaixo do motor para poder jogar fora depois. Não reutilize contrapinos, não reutilize porcas alto-freno, tá? Vocês estão vendo, ó, esse sisteminha aqui todo desmontado. Pense o seguinte, aqui você tem um motor, né? Só um comando, motor, que joia, que tranquilidade. Imagine isso para 4 ou mais motores, né? A questão dos fios de rosca, de fixação desses comandos, tá? Tudo extremamente importante. A angulação em que se encontram as hastes de aceleração do motor. Antes de mexer, dá uma olhada em tudo isso. Angulação das hastes de comando, fios de rosca das hastes de comando e dos cabos, né? Quando você tirar as hastes de comando, veja o estado dos roletes, se estão em conformidade com o que se espera, tá? Conexões. Isso aqui é uma parede de fogo, tá vendo aqui? Lembra-se daquela parede de fogo que nós vimos, né? Tá trabalhado. Então, existem vários tipos de conexões. Não substituam uma conexão determinada por outra diferente ou ao seu bel prazer. Tudo está escrito nos manuais. Consulte o manual, tem lá o part number, chamado PN, né? Daquela tubulação, se você tiver que substituí-la, você já anotou no seu caderninho na hora de retirar o motor, opa, vou ter que substituir essa tubulação. Botou lá a tubulação, pegou o manual, leu o part number, o PN da peça, ok, já sei o que eu vou procurar, onde procurar, vou procurar do mesmo tipo, tá? A parte de conexão de linha de combustível, né? Eu drenei tudo para então tirar o motor. Ok, linha de combustível, vou ter que sacar a linha de combustível, né? Tudo que envolve linha de combustível pode ter combustível residual, não tenha dúvida disso. Ah, mas eu já drenei tudo, já fechei, já bujonei, não tem como. Pessoal, tubos, linhas de fluidos, tal como óleo hidráulico, óleo de motor, combustível, é igual a mangueira de jardim. Quando você lava o carro lá, ou lava a calçada, ou lava a motocicleta, sei lá o que for, dá banho no cachorro, você fechou lá a mangueira, né? Fechou a torneira, melhor dizendo, tá? Você tira a mangueira da torneira e sai esvaziando ela da água que tem lá dentro, né? Para não ficar água podre lá depois. Sempre sobra um restinho, não é verdade? Pois é, isso é natural de acontecer. É um cuidado que nós temos que tomar aqui com as mangueiras que a gente desconecta, porque restos de combustível, de óleo, acaba atraindo sujidades. Então, depois, quando você for reconectá-lo, mesmo que seja bujonado, né, você pode ter alguma sujeira lá dentro. Perfeito? Muito cuidado com isso. Veja aqui, ó, isso aqui é uma foto, um desenho de uma aeronave Boeing, né, onde eu vou soltar o motor, né, tranquilo? Olha a quantidade, ó, pressão hidráulica, pressão principal de combustível, dreno do alojamento da bomba de combustível, tubulação de entrada hidráulica, duto de partida, que é para soprar o ar no compressor, para poder fazer o motor começar a girar, né? Então percebam, né? Eu tenho que conhecer cada tubulação dessas, né? Tudo isso tem que tomar conta. Mas é muita peça, eu vou lembrar disso tudo. Você vai lembrar disso tudo. Você vai lembrar disso tudo. Porque você tem um manual, você estudou, você acompanhou o serviço. Você sabe o que vai faltar ou não. Mas imagine, né, conexões elétricas, né? Desconectar essas tubulações todas e lembrar depois. Cada uma dessas tem que ser bujonadas. Aí já vem a outra dica, né? Daquela questão do planejamento. Ah, se eu sei que eu vou tirar o motor e tem 10 tubos para tampar, eu antes de começar a fazer o serviço, eu procuro
os 10 tampões para poder proteger as tubulações. Perfeito? Tranquilo? Aqui, ó, é um exemplo de um motor que vai ser içado. Lembra-se daqueles ganchos do motor convencional que nós tínhamos visto? Aqui, ó, é a mesma coisa, é um gancho onde eu posso fixar nesse tipo de motor, né? Às vezes é carrinho, mas nesse motor também é içamento. Eu prendo a ferramenta ou o dispositivo. Isso aqui não é feito em oficina de fundo de quintal, não, viu? Isso aqui é o equipamento auxiliar, ferramenta auxiliar, que o próprio fabricante já projeta para sacar o motor. Então você vai ter algo bem específico, uma ferramenta especial para poder sustentar aquele motor. Você vai lá, prende essa plataforma com a alça no motor, dá o torque adequado, e depois você coloca o gancho aqui para segurar o motor. Perceberam isso, pessoal? Não é só chegar e botar uma corda, qualquer coisa assim. Se estivesse no meio do mato, numa emergência, até poderia ser. Pronto, está em emergência, não tem o que fazer, né? No meio do mato, a onça pode pintar a qualquer momento e acabar com a tripulação, né? A cobra, os bichos, entendeu? Então é selva, pronto. Mas nós não estamos na selva, nós estamos numa oficina, então tem a ferramenta especial para prender e içar o motor. Perfeito? Tudo isso você com certeza já vai ter lido antes de fazer o serviço, porque você tem que ler o manual antes de executar o serviço. Pronto, coloquei o ponto de içamento, vou lá, pego o equipamento auxiliar, pego lá o guindaste, a girafa que a gente chama, né? Vou lá rapidinho e tiro o motor. Não, antes de usar o equipamento de içamento de motor, eu vou olhar fixações, vou olhar a lubrificação de cabo, vou olhar o estado das roldanas, das rodinhas, do travamento, do sistema guia, tá? E tudo que envolve o equipamento, a ferramenta especial. Por quê? Se eu pegar e içar um motor de 500 quilos aqui, depois que ele estiver pendurado, gente, e esse cabo romper, não tem quem segura, tá? Olha o prejuízo de um motor dessa natureza, né? Tá aqui enganchado, içado e arrebentar o cabo. Olha aqui, ó, a quantidade de coisas expostas que tem esse aqui. Isso aí, bateu no chão, 500 quilos em cima de um tubo desse, não significa nada para o tubo, tá? Aqui temos exemplo de içamento com uma ferramenta menor, mas com o mesmo princípio. Estão vendo aqui, ó? Bobina hidráulica, içamento, haste, né? Aqui nós temos um cabo de içamento e aqui nós temos o braço de içamento diretamente atuado através de um pistão hidráulico, tá? Preso aqui, tá vendo? Uma corrente naquele ponto de içamento que nós vimos, estão lembrados, né? O que eu faço? Eu venho aqui, coloquei a lata embaixo, drenei o óleo, desfiz as conexões, desfiz as tubulações, drenei as tubulações todas, tamponei as tubulações, protegi os cabos elétricos. Eu vou lá e prendo o gancho no motor. Vou dando pressão para subir o pistão até o momento que essa corrente está esticada. Esticada não significa tensionada. Tensionada significa que você está dando um esforço nessa corrente. Você vai deixar ela no ponto em que, se o motor se soltar, ele não vai subir nem descer, tá? Aí sim, você solta o motor ou o berço, quando for o caso, tá? Voltando à instalação, tiramos o motor. A instalação é um processo contrário, já conversamos sobre isso na aula passada. Só lembrando vocês da questão do ponto de içamento, também é importante observar a fixação dele, porque como qualquer outra coisa, isso aqui é um ponto de tensão que está segurando todo o peso do motor, tá claro? Falamos sobre as tubulações, estão lembradas? Como é bom lembrar, né? Agora já com outra visão, né? Aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de aeronave. Observe que todo o trabalho de preparação aqui, né? Aparentemente, para esse caso, não se fez necessário, porque o motor foi retirado e o avião não é um avião de tanto tempo de uso. Aqui já tem mais tempo de uso, perfeito, tranquilo. Aqui foi deixado o berço, aqui não foi deixado o berço, tá? Foi tirado junto com o motor. Aqui simplesmente se tirou o motor do berço, o berço continuou preso no avião, tá? Observe porque aqui nesse caso eu pude tirar o berço. Aqui nesse caso o próprio berço faz parte de alguma forma da estrutura de esforço do trem de nariz. Notaram como é diferente uma coisa da outra?
Quando falamos de motor radial, eu vou instalar um motor radial, pessoal. O motor radial tem aquele cilindro que fica mais para baixo. Aquele cilindro, como nós falamos, né, tudo que é mais pesado desce, o óleo é mais pesado, o óleo com certeza vai procurar esse último cilindro para se depositar. Tá? Então, antes de girar um motor radial, depois de uma revisão, vá lá no último cilindro, tira a vela dele e deixa correr o que correr. De óleo, de fluidos. Por quê? Se você deixar fechado isso aqui, estiver cheio de fluido, esse pistão vai subir, vai vir para cá, em direção à câmara de combustão, querendo achar espaço para coisa não tão sólida, não tão densa, né, para pressionar. Se tiver líquido em vez de gases, vai criar o chamado calço hidráulico. E um calço hidráulico detona pistão, detona pino do pistão, detona biela, detona fixação da biela e assim por diante, tá? Normalmente se uma biela sai empenada. Tal o efeito de um calço hidráulico. Eu já ouvi um calço hidráulico de um motor Chevrolet, em que rachou o cabeçote e a água correu para dentro do cilindro. É um barulho fenomenal. É muita, assim, parece que vai explodir na sua frente o motor, tá? Então, muito cuidado com esse calço hidráulico. Aí falamos da questão do óleo. Aqui eu coloquei esse slide para lembrar do óleo de estocagem. O que é estocagem? É você guardar aquele motor. Se você sacar o motor para guardar ele e guardar ele por um certo tempo, né, um longo tempo, você não vai deixar ele sem óleo lá dentro, porque onde não tem óleo, abre-se espaço para oxidação, né? E a oxidação acaba detonando o motor. Entenderam isso? Então existe um óleo especial para estocagem, que é para guardar óleo. O motor é um óleo um pouco mais fino, né? Então você pega, esvazia, drena todo o óleo do motor e enche ele de óleo. O motor fica encharcado de óleo de estocagem. Depois, quando você tirar o motor, desestocá-lo, para instalar de novo no avião, você vai esvaziar aquele motor daquele óleo de estocagem, né? Vai drenar totalmente aquele óleo de estocagem, vai completar com óleo normal, vai girar o motor durante algum tempo, vai drenar esse óleo normal e vai recompletar o óleo normal. Por quê? Porque aquele primeiro óleo que você colocou vai circular e vai se misturar com óleo de estocagem, que não é o óleo apropriado para o funcionamento normal do motor. Drenou, secou, limpou, jogou fora, coloca óleo novo e vamos embora. Tá? Recompletamento de óleo, na hora de trocar o óleo, troque o filtro, tá? Isso inclusive vale para o automóvel, né? Um filtro no mercado hoje, depende do automóvel, vai de 15 a 45 reais, se for um carro mais chique vai a mais, mas veja o seguinte, o óleo sujo, ele detona o motor. Quanto custa o motor? O motor custa na faixa de 2.500 para cima, né? Qualquer motorzinho para arrumar é 2.500 para cima. Ah, mas tem um cara ali que faz por 1.500. Normalmente é motorista mecânico de fundo de quintal, tá? Então vamos considerar 2.500 como referência e vamos considerar o filtro de óleo daquele motor como sendo 100 reais, já pegar um preço lá em cima. Poxa, é 25 vezes mais você vai gastar para refazer o motor e deixando sua máquina parada por causa de um filtro de óleo. Então trocou o óleo, troca o filtro também, né? Vale tanto para avião quanto para carro. Olha aqui mais uma vez as polainas, ó, de direcionamento do ar. Vocês imaginam uma tampa colocada aqui por cima, tá vendo? Como esse ar vai entrar, forçado a entrar nessa área aqui, né? Se isso aqui estiver rasgado, o ar vai sair pelas laterais e não vai refrigerar direito o motor. Perfeito? Aí nós estamos instalando o nosso motor, coloquei o motor, vê que a cada figura eu coloco um exemplo diferente de avião. Por quê? Porque tem vários tipos de avião, então uso os diferentes tipos para mostrar simplificadamente o sistema. Imagina isso aqui, ó, tá? Instalei outro motor, tem que colocar os cabos na posição certa de acordo com a manete que está lá na frente, né? Então entra em questão a posição inicial que nós comentamos na hora de retirar o motor, a posição dos parafusos quanto às roscas, né, de cada acionador desses aqui, né, e o tensionamento dos cabos. Então você veja que isso é um serviço
demorado, né? Demorado, cuidadoso, tem que ser para funcionar redondo, direitinho, tem que ser. Então, veja, eu consegui regular o motor, que ótimo, né? Agora tem que regular os cabos e a tensão. Mas no momento que eu regulo a tensão, eu não posso perder a regulagem que eu fiz no motor. Então, isso é um jogo, tá? Isso exige, dá muito trabalho. Às vezes o cara acerta em pouco tempo, mas nunca vi alguém acertar de primeira. Então, vai lá, bota a regulagem, testa de novo e vamos continuar. Esses ajustes finos, por assim dizer, essas regulagens mais aprimoradas é que gasta o tempo da gente, tá? Como eu falei, na hora de retirar o motor, eu vou ter que afrouxar cabos de comando. Existe rolete no caminho, rodando no meio do caminho desse cabo, ele passa por rodando, sempre vai ter, tem que fazer a curva, você pode ver aqui, ó, sempre vai ter que curvar para cima, curvar para os lados, curvar para dentro do motor. Então, na hora de tirar o motor, né, aproveita e vê o estado dessas roldanas, né, porque pelo jeito que ela está gasta, pelo jeito que ela está comida, como poderia se dizer, né, eu posso adivinhar se aquele cabo está com excesso de tensão, se não está, se está frouxo, está com tendência para um lado ou para o outro, né? No momento que eu vejo, por exemplo, uma rodando de cabo desalinhado, que está consumindo mais um lado do que o outro, com certeza eu vou olhar o cabo para ver se não tem desgaste também, porque aqui é pressão contra pressão desse lado, acaba desgastando o cabo, né? E dessa forma estragando tanto a roldana quanto o cabo, tá? Muito importante isso, muito importante. Na hora de instalar, entra naquela seara que eu falei para vocês. Aproveite aquele momento que você está tirando o motor para ver as coisas que estão no caminho, que fazem parte daquele contexto da instalação daquele motor, ver o que está estragado, o que não está, e o que está estragado já anota e já manda para frente, né? Então, estou remontando o meu esquema. Percebam-se que isso aí é o mesmo slide lá do começo. Estou fazendo o contrário. Aí eu já preparei essa haste aqui com o tamanho mais ou menos que estava, né? Porque eu sei que esse mais ou menos é o que vale, para começar, contando os fios de rosca dessa porca, né? Terminei de regular, tá tudo ok. O motor está regulado, mas as manetes estão na posição correta, tem que ajustar a manete, né? Aí, como eu já tinha colocado aqui mais ou menos o mesmo número de fios de rosca, eu sei que a manete já está mais ou menos muito próximo onde deveria estar em termos de regulagem. Significa que o meu serviço de acabamento fica mais fácil. Perceberam isso? Lembrando-se também sempre da questão da limpeza e lubrificação para evitar oxidação, tá? Contrapinos sempre novos. Não se esqueçam, vocês vão lá, vão fazer o serviço, vão terminando o serviço, vão frenando, tá? Freno, esquecer de freno é uma coisa muito perigosa. O motor perde regulagem, um cabo desse escapa de uma roldana dessas e você fica sem motor no ar. O avião sem motor, ele vai parar de voar, tá? Então aqui é o que eu falei, ó, número de fio de rosca eu contei antes de desinstalar, agora eu coloco o mesmo fio de rosca, número de fio de rosca para poder fazer meu serviço. Perfeito? E voltamos àquele motor, ó. Tá vendo? Com todas as teorias de desplucar, drenar, colocar tubulação, eu voltei ao meu motor do PT6, agora usando o motor PT6 como exemplo. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês agora olham para esse motor aqui, estão parados aí nesse slide, né, nessa foto, e vocês estão olhando essa foto com outros olhos, né? Vocês não estão mais olhando, poxa, um monte de coisa. Você está olhando para esse motor dizendo, não, eu sei o que é esse monte de coisa. Eu sei que isso aqui é uma haste, eu sei que aqui tem que ter um contrapino, né? Eu já chego no motor já sabendo por alto, pelo menos 70% de acerto você já tem nos seus questionamentos, porque você olha, você já tem alicerçado esse conhecimento, já estudou o suficiente para poder enxergar isso, né? Poxa, esse cabo da bateria, esse plug aqui com a fixação, isso aí tem que ser frenado ou não? Como é que eu sei se tem que ser frenado? Tem o buraquinho do freno para passar o arame. Não tem, então não é frenado, né? Autofreno, né? É assim que funciona, né? Desculpe. Perfeito, pessoal? Eu vou olhar para uma tubulação dessa aqui, ó. Vou dizer, opa, a primeira coisa que eu vou olhar se está rasgada, desgastada, né? Vou ver, opa, isso aqui é uma abraçadeira.
Aí essa abraçadeira está sem borracha. Aí você diz assim, pô, mas a abraçadeira de metal contra uma tubulação, será que não deveria ter uma proteção de borracha para não estragar a tubulação? Aí o que você faz? Você vai no manual, dá uma olhada, pô, tô certo, tá vendo? Devia mesmo, devia ter uma borracha ali. Vou providenciar uma nova. Perfeito, pessoal? Sempre naquele contexto das tubulações. Aproveitem e observem data de vencimento de tubulações, estado das fiações, dos cabos e das abraçadeiras. Não se esqueçam disso. Tá? Aqui nós temos um exemplo daquele terminal, né, desmontado. Eu tenho que ter cuidado com os olhares, né, não pode ter folga metálica aqui, né, ele tem que fazer o serviço de, como se diz, de mexer ali sem pancadas metálicas, né, tranquilo? O pino fixado por um contrapino, né, tranquilo? Novo, dobrado. Então tudo isso aqui, ó, botou pino, não ter porca do outro lado? Não, não é para ter, mas tem que ter o buraco do pino para fixar. Tá? Isso aqui são fotos, desenhos, desculpe, semelhantes àquilo que nós vimos agora há pouco, em relação aos tipos de fixação de motor. Nós vimos tantos motores içados, né, puxados por cima. Vocês reparem que esse aqui ele é colocado sobre uma plataforma, né? Isso também pode? Pode. Quem determina isso? O fabricante. É o fabricante que coloca nos manuais de manutenção os procedimentos a serem adotados para a retirada e a instalação de motores, passo a passo. Perfeito? Aqui nós temos um montante. O motor é preso por aqui, pendurado, né? Um motor dessa natureza aqui. Aqui nós teríamos um montante, estão vendo aqui? E eu prendo esse motor no montante, deixo ele pendurado. Olha as conexões. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Aqui está a figura mais aproximada. Vejam a questão do motor desse, o peso do motor desse. Eu tenho que estar preocupado com o carrinho, né? Carrinho de transporte. Se eu colocar aqui 700 quilos de um motor desse, 1000 quilos de um motor grande num carrinho desse, motor imenso, 340 e assim por diante, né? Coloco no carrinho e a rodinha tá meia vida, né? Mais ou menos. Mais ou menos é mais ou menos, dá para levar. Não, depois que quebra, como é que você vai içar um motor desse para botar em outro carrinho? Então, é sempre importante ver a ferramenta que você vai usar, o equipamento de apoio, né? De auxílio, que você vai usar antes de usá-lo. Avalia ele antes de usar. Tá bom? Tranquilo? E depois vem a questão, instalei, coloquei motor, liguei as tubulações, fiz as regulagens, eu tenho que fazer um teste no solo, né? Tem que botar ele para girar, para funcionar. O que acontece? Eu faço uma pré-lubrificação para evitar falha nos rolamentos, busto motores, antes de dar a primeira partida no motor, né? Ele deve ser pré-lubrificado. Por quê? Mexi tanto nele que está seco. Então eu jogo um óleozinho nos terminais, né? Nas hastes de comando, né? Nos teleflex, nos cabos de comando, né? E faço a sangria. Veja aquilo que eu falei para vocês. Eu faço a sangria do sistema de combustível. Por quê? Eu fui lá, tirei o tubo, tamponei ele, mas tem um restinho de gasolina lá dentro que pode contaminar o sistema, né? Então tem que observar a limpeza, a fluidez e a correta instalação das linhas de combustível. Extremamente importante, porque toda sujeira que você deixar dentro de uma tubulação, que eventualmente esteja lá, ela vai para dentro do motor. Mas é tão pouco em relação ao motor. É pouco em relação ao motor, mas vai se depositar lá e vai gerar problemas para você depois. Tá? Então pronto, instalei a tubulação, vou regular a mistura, estou colocando o motor para já ver a sequência, né? Eu tirei, desconectei aqui tubos, mangueiras, eletricidade, cabos, né? De comando e hastes de comando. Ótimo. Reinstalei hastes de cabos de comando, tubulações, mangueiras e parte elétrica. Perfeito? Juntei isso tudo, ajustei, fiz um pré-ajuste e eu começo a regular o motor. Aí é o próximo passo, gira, regula. Depois que você regulou o motor, você vai para o cheque de desempenho. Aí você vê as características de umidade e pressão do ar e temperatura, e baseado naquilo o motor tem que ter determinados desempenhos. Né? Isso vale tanto para o motor convencional quanto turbo-hélice e motor a jato. Você, então fica, depois de tudo ainda tem que ficar lá, girando o motor? Sim, é a hora do cheque quente, é a hora de verificar se tudo aquilo que você fez
desde a montagem até a regulagem, a colocação de drenagem dos tubos, né, a regulagem dos cabos, se tudo isso está certo e vai fazer com que o motor atinja aquele parâmetro de desempenho que é esperado dele. Então vocês percebem, essa hora do cheque de desempenho, você estará sendo colocado à prova. Se você tiver tomado aqueles cuidados todos que a gente conversou lá no começo, né, vou fazer cadenciado, devagar, bem cadenciado, com atenção. Precisa fazer um pouco mais rápido, ok, um pouquinho mais de celeridade, mas sempre aquele sequenciamento com atenção, um cheque, com alguém observando você trabalhando, para poder fazer a coisa render. Nessa hora de puxar o desempenho que você vai saber se a coisa foi bem feita, né? Quanto à preservação e estocagem do motor, fechando, motor que esteja guardado para ser revisado e um motor que retorna ao serviço após a revisão, né? Então tem que guardar o motor para ser revisado, eu vou estocar ele. Desculpe, faça aquilo que eu falei para vocês, drena o óleo, joga óleo de estocagem, né? Quando voltar a serviço, instala o motor, drena o óleo de estocagem, coloca o óleo normal do motor, bota ele para girar, drena esse óleo que girou e aí completo definitivamente com o óleo normal. Como não será dada atenção aos cuidados diários que permitam detectar, corrigir os estados iniciais de corrosão, corrosão é aquele negócio, igual o índice, depois que apareceu, para tirar fica difícil. Algumas ações definitivas devem ser tomadas para prevenir a corrosão do motor, que é essa preservação e estocagem. Materiais de proteção preventiva contra a corrosão devem ser usados, compostos de prevenção preventiva, agentes desidratantes, porque a água tem H2O, né? H2O, O de oxigênio, oxigênio é ferrugem, ferrugem é oxidação. Eu posso falar em ferrugem no motor? Se o motor for de ferro, né? Bloco de ferro, por quê? Ferrugem. Na verdade é oxidação. Oxidação pode acontecer em qualquer metal, tá? Faço o tratamento, entra naquele conceito, né? Estou tirando do estoque, vou botar o motor de novo no avião. Eu faço todas essas coisas antes de instalar o motor. Por quê? Instalar e depois não precisa fazer depois. Vou instalar o motor, vai ficar bonitinho, já está pronto. É só seguir aquela sequência. Desestoquei, fiz as trocas de óleo, verifiquei os componentes, está tudo certinho, preservado. Quanto tempo ficou estocado? Espetou, regulou, girou. É só fechar a regulagem que o motor está pronto para fazer o avião voar. Tá? Tranquilo? Bom, gente, eu tinha para tratar com vocês a respeito de remoção e instalação de motores, era isso, tá? Sinceramente espero ter acrescentado algo aos estudos de vocês, não apenas passado a matéria que está na apostila, muito bem apresentado na apostila. Aproveite as figuras para fazer aquele mental em relação ao que existe no texto, tá? E se ainda assim sobrarem dúvidas, restarem dúvidas, entre em contato com a escola, a gente conversar e tirar essas dúvidas. Você não está aqui para sair com dúvidas, você está aqui para sanar suas dúvidas e ficar conhecedor do máximo de assuntos referentes à sua especialidade de MP que você escolheu, para poder não só tirar a carteira pela ANAC, sucesso no resultado, mas também para exercer a sua profissão de manutenção de mantenedor com disciplina, né, com capacidade, né, com discernimento e toda aquela consciência que um bom profissional deve ter. Tranquilo? Podemos fechar falando que o universo bonito é trabalhar com o avião, né? Mas hoje, vocês, como eu falei agora há pouco, hoje vocês olham para uma cabine dessas, a cabeça já vai para outros lugares, não vai só chegar a olhar, oh, cabine bonita, você já vai sair procurando manetes de potência, né? Comandos da parte elétrica, comando da parte de combustível, né? Tudo isso você já, à medida que você for evoluindo nos estudos, o tipo de curiosidade muda, né? O tipo de atenção muda também, né? O que você vai olhar já não é mais só aquele aviãozinho, você vai olhar detalhes daquele avião. Qual é o tipo de trem de pouso? Por que aquele trem de pouso é diferente do que você já viu? É diferente, então eu vou procurar saber mais. Sempre é bom aprender mais a respeito da profissão. Essa profissão evolui dia a dia, tá? Desejo a todos vocês muito boa sorte nessa empreitada e até o nosso próximo evento, nosso próximo encontro dentro do esquema de aprendizado da escola. Estudem, sejam felizes e até a próxima. Abraço.